Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, independente do nome que o mundo dá para essa data, por que ela é tão importante na vida de todos nós? Algumas pessoas deixam de comer carne, é preciso se abster de algumas coisas. Por quê? Fica aí que em 8 minutos a gente vai conversar bastante sobre essa data. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao 8 Minutos com Deus. Meu nome é Vinícius e hoje nós iniciamos uma série de mensagens sobre a Semana Santa. Mais precisamente sobre os 3 dias que marcam a presença forte de Deus nesta semana, que é a sexta, o sábado e o domingo. Por que a Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, como os católicos identificam, ela é tão importante para a nossa vida? Muito mais do que um feriado, ou melhor, um feriadão, que é um período de descanso para o trabalhador, ela tem um significado muito maior, que eu quero conversar com você nesse dia. A sexta-feira, ela nada mais é do que o final de um processo que havia sido iniciado no Éden. Em Gênesis, relata a criação de Deus. Deus então estabelece um relacionamento com o homem. O homem peca, dando espaço, dando voz ao diabo. E a partir desse processo, há um rompimento do relacionamento de Deus com o homem, através do pecado. E Deus, por ser santo, a Bíblia relata isso, Deus não compactua com o pecado. O homem então, pela primeira vez, se vê afastado de Deus. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, estabelece um plano de salvação para o homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aparece este plano, quando ele avisa que da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Passam-se muitos, e há uma promessa de Deus de que isso aconteceria em algum momento. Jesus então vem à Terra. Não se esqueça, como diz em João 3,16, o outro plano do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como assim pereça? O pecado, ele cobra um salário, como diz no livro de Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna está em Jesus, naquilo que ele fez por mim e por você. Olha que interessante, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, há uma consequência para a minha separação de Deus, a morte. Morte essa que não é física, é uma morte espiritual, afastamento pleno de Deus. E não existe nada de mais terrível na vida do ser humano do que afastar-se de Deus. Sentir-se sozinho, sentir-se na escuridão, e essa escuridão se manifesta de muitas maneiras. Muitas vezes com a depressão, com a ansiedade. Às vezes, o ser humano cai em vícios, em comportamentos que ele tenta preencher aquele vazio, que somente Jesus pode preencher. Se não houver uma obra do Espírito Santo mostrando ao ser humano quem ele é, ele jamais entenderá isso. Andar com Jesus é como olhar num espelho, com uma luz muito forte. Quando eu vejo a mim mesmo, e essa luz muito forte mostra cada detalhe do meu rosto, cada detalhe de quem eu sou. Há uma clareza e eu enxergo o meu pecado, minha falha. E andar com Jesus, ele cobra de nós, cheio de amor, uma renúncia. Detalhe que ele chega próximo de nós, assim como ele chegou de várias pessoas que estão registradas na Bíblia. E todas elas, em alguma instância, deixaram de fazer algo. Largaram alguma coisa. Renunciaram a algo. Porque esse algo era o que preenchia o lugar que é dele. Preenchia o meu coração, preenchia a minha mente daquilo que eu achava que me completava. E quando eu entendo que ele é aquela
peça do quebra-cabeça, tão preciosa, a última, que encaixa e dá sentido a toda a imagem. Eu largo tudo o que preencheu o lugar e entrego todo esse lugar para Ele. Há um plano para mim e para a sua vida. A sexta-feira, então, foi o dia da condenação do Senhor Jesus. Havia, pela lei romana, a possibilidade de libertar um preso dos judeus. Esse preso, nessa época, se chamava Barrabás, um homem forte. Alguns teólogos dizem que a cruz que Jesus teve que carregar era uma cruz que havia sido feita para Barrabás. Portanto, Jesus carrega uma cruz que não era sua. Tenho uma mensagem para você, um recado. Nós éramos Barrabás. Aquela cruz era para mim e era para você. O meu e o seu pecado tinham um salário, tinha uma consequência, que era a morte. O nosso afastamento completo de Deus. Porém, o plano de salvação do Pai foi estabelecido e que Jesus carregou a minha e a sua cruz. A sexta-feira, então, ela recebe essa importância porque a sexta-feira deveria ser chamada a sexta-feira da cruz. Porque quando eu vejo aquela cruz, eu me lembro que eu deveria carregá-la. O peso era todo meu. É nisso que se encontra a importância. Quero ler um versículo com você. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. A cruz foi onde espiritualmente o Senhor Jesus pegou a dívida, que era o meu e o seu pecado, e cravou na cruz, mostrando: está pago, está consumado. Na cruz, as últimas palavras de Jesus nesta terra foram: está consumado, está pago, finalizei o processo, acabou. No versículo que lemos, diz que Jesus nos deu vida. E o meu convite para você, quando estiver vendo esse vídeo, pense: o que estou fazendo da minha vida? Realmente tenho Jesus na minha vida e tenho uma vida nova. Renunciei àquilo que ocupava o lugar que é dele? Ou apenas curto um feriadão de descanso e a minha vida segue do mesmo jeito? Pense na cruz, pense na dívida paga e pense na vida eterna que o Senhor prometeu para mim e para você. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta e compartilha. Não se esqueça de deixar um comentário e, acima de tudo, se inscreva no canal para que você acompanhe sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua vida com Jesus, com a cruz.